Olá, queridos, Shalom, a paz de Cristo a todos. E hoje nós vamos fazer uma análise do Monte da Transfiguração, Horos, monte, montanha, do grego. Lá aconteceu um fato espetacular, algo grandioso e que gera uma incerteza entre os eruditos. Uns creem que ali foi um fato real, acreditam que a narração bíblica conta o que realmente aconteceu, conta um fato histórico, enquanto que outros creem que aquilo ali nada mais, nada menos passou a ser uma visão pedagógica. O que é que eles alegam? Que Jesus ele vai a um monte, transfigura-se e ali aparece no monte. Jesus é elevado e aparece ali no monte o espírito desencarnado ou fantasminha camarada, como vocês queiram chamar, o espírito de Moisés juntamente com Elias. E então há uma certa problemática nessa situação. Você tinha um Jesus real contando a história, levando os seus discípulos para presenciar aquela cena, aquela grandiosidade, aquela revelação de Cristo, do seu ministério, e ele se transforma para encontrar um espírito desencarnado junto com um outro homem que foi transladado, arrebatado aos céus, e ali tem aquele diálogo de Jesus que se transformou em uma visão, segundo essa perspectiva, que encontra um espírito e que encontra um ser real que, juntando tudo, dá uma visão pedagógica da segunda vertente. A primeira vertente é que aconteceu realmente aquela situação, Jesus narra o fato, chama seus discípulos, sobe ao monte e ora, transfigura-se e encontra Moisés e Elias. E tem esse diálogo. A questão aqui não é debater se Moisés ressuscitou ou não. A questão que eu vou tentar expor aqui é a realidade do fato. Se aquela cena no Monte da Transfiguração foi uma visão pedagógica ou se foi uma literalidade, se realmente aquilo aconteceu, se ali estava Moisés, se ali estava Elias e se ali estava Jesus. Isso é o que nós vamos tentar fazer uma análise. É importante ressaltar que este fato ele é narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de evangelhos sinóticos, porque eles contam a mesma história, mas um ou outro diz um detalhe a mais, outro a menos, enfim, mas contam a mesma história na mesma sequência praticamente. E é interessante ressaltar que neste evento, a grande problemática está em uma palavra grega, onde aqueles que creem que é uma visão pedagógica se apegam a essa palavra grega para tentar fazer uma exegese em cima todo esse contexto. E nós cremos que a palavra grega ela não vai definir, e sim o contexto, a história, e ressaltando que essa história é contada nos evangelhos sinóticos, então nós devemos também avaliar e analisar os outros dois evangelhos. Porque do que é que estamos falando então neste momento? Estamos falando de uma palavrinha grega chamada horma, ou tororama. É desta palavra que ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. 11 vezes ela aparece no livro de Atos. Ela aparece. E todas essas aparições do termo horma, a palavra grega,
que significa um dos seus significados é visão, ela aparece 11 vezes no livro de Atos. E nas 11 vezes que ela aparece no livro de Atos, o texto e o contexto deixa claro especificamente que este Horoman realmente se trata de visão. Não tem para onde correr. Realmente o texto analisado, o seu contexto, quando você fala em Horoman, ele vai falar que é uma visão. Ok? Então ela aparece 11 vezes no livro de Atos. Apenas uma vez fora do livro de Atos, que vai ser em Mateus, capítulo 17, versículo 9. Vai aparecer o termo Horoman. E em Mateus 17, versículo 9, ele não diz, não deixa claro, não dá a entender que aquela situação trata-se de uma visão pedagógica. Eis o grande problema, que Marcos e Lucas não usam o termo Horoman, usam a mesma sequência da história, mas não usam o termo Horoman. E Mateus, ele usa o termo Horoman, ou seja, dizendo que ali foi uma visão. E esta é a grande problemática, porque os eruditos, os estudiosos, principalmente os brasileiros, eles creem, se apegam a este Horoman e dizem, olha, ali foi uma visão, ali estava o espírito desencarnado de Moisés, estava Elias e Jesus, e juntando a obra ali dá uma visão pedagógica. Pronto, essa é o que eles dizem. Mas então eu selecionei algumas observações sobre o termo Horoman para chegarmos a uma conclusão de que ali não se trata de uma visão. Vamos lá então. Horoman, segundo Eugênio Nida ou Naida, que é um lexicógrafo da SBB, ele diz o seguinte: o Horoman é um acontecimento em que algo aparece de forma clara e crível para a mente, embora não esteja de fato presente, mas deixando implícito que há uma influência sobrenatural, algo externo está tomando conta das pessoas que estão tendo a Horoman. Esta é a interpretação de Naida ou Nida. Então ele diz que o Horoman trata-se de uma visão. Segundo Dunker, outro lexicógrafo, ele diz que Horoman significa visão, mas não única e exclusivamente, significa aparição e significa algo oposto à imaginação. É diferente de uma imaginação e é algo que aparece, segundo Dunker. Uma definição curta para Horoman: aquilo que é visto, né? É aqui. Outra definição de Horoman, segundo os lexicógrafos, inclusive Naida e Dunker, ele diz que é um espetáculo. É aquilo que foi visualizado, aquilo que é visto, e também uma visão. Estas são as definições de Horoman. É bom deixar claro, como eu acabei de citar, pelos próprios lexicógrafos, que Horoman não significa apenas visão. Aquilo que é visto, aquilo que se vê, algo diferente de imaginado, aquilo que você está observando, tudo isso pode significar o Horoman, e não única e exclusivamente visão. Vamos, então, ver a história de Mateus, como Mateus nos relata. Estou aqui com minha Bíblia no tablet, minha Bíblia digital, e diz o seguinte, que 6 dias depois tomou Jesus, Pedro, Mateus 17, capítulo 17, versículo 1. Né? 6 dias depois, Pedro, Tiago e João foram a um alto monte com Jesus, né? Em particular. E o verso 2 diz que ele foi transfigurado.
do grego metamorfo, metamorfose. Foi transfigurado ou transformado diante deles. Diz que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que quando Jesus foi transfigurado, foi transformado, apareceram para ele Moisés e Elias e ficaram conversando. Eles estavam lá falando quando uma luz envolveu e uma nuvem apareceu e uma voz que saía da nuvem dizia: este é o meu filho amado, a quem comprazo, a ele ouvi. Então nós tínhamos ali o Deus Todo-Poderoso falando para que os discípulos ouvissem. Os discípulos então ouviram, caíram de bruços e ficaram com medo. E aproximando-se deles, Jesus vem, toca e diz: ergam-se e não temam. E então os discípulos olharam, depois de toda essa cena, e não viram mais ninguém, mas somente Jesus. E o verso 9, que é o verso crucial para a nossa história, diz o seguinte: e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão. No original grego aqui está horma. Não conteis a visão até que o Filho do Homem, Anastase, ressuscite dentre os necros, ou dentre os mortos. Esta é a história do Monte da Transfiguração. E eu quero ver aqui o que a concordância de Strong, ela fala sobre o horma. E ele me diz o seguinte, aquele que é visto um espetáculo e pode ser também uma visão divinamente concedida durante um êxtase ou durante um sono, ou seja, visão. Agora, é interessante ressaltar que os outros evangelhos, Marcos e Lucas, também contam a mesma história. E quando vamos verificar esse mesmo texto, esta mesma história, sobre não contar a ninguém o que eles viram, ele diz o seguinte: ao descerem, Marcos 9:9, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Veja que Marcos já trata diferente de Mateus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. No original grego, heidu ou heidon, que significa ver, perceber com os olhos, perceber, notar, discernir, descobrir, ver, voltar os olhos ou atenção a algo, prestar atenção, observar, olhar para ver. Veja só que diferença Marcos trata do mesmo episódio e a mesma frase de Jesus. Nós temos também Lucas, que fala de forma diferente de Mateus. Lucas 9, o versículo 36. Ele diz o seguinte, Lucas: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Veja que Lucas não usa o horma, Marcos não usa o horma. E Lucas, ele usou o eureka ou oral, que significa ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer, olhar para algo, dar atenção, cuidar, dar atenção, foi visto, foi mostrado, tornou-me visível, e todos esses são palavras sinônimos para dizer o que vocês viram.
Então veja que a palavra horma, visão, ela não vai definir o problema ali se é é apenas uma visão, o mundo da transfiguração. Não, muito pelo contrário. Algo literal, e Marcos e Lucas corroboram com a literalidade da história. É interessante que hoje alguns estudiosos brasileiros, quando vão comentar, debater esse tema, eles dizem, olha, ali é uma visão, quem pensar diferente da visão é coisa de uma profetisa herege, é coisa de uma seita, de uma igreja que é uma seita e fala o nome da igreja. Quando vocês observarem algumas pessoas falando dessa maneira, não deem credibilidade, porque eles estão demonstrando que a capacidade intelectual dele, olha, é bem diminuta, bem pequena. Até porque eu vou citar aqui comentaristas de peso, respeitadíssimos no mundo evangélico, que não pertencem à seita ou creem em alguma profetisa herege por aí. Mas é o mesmo pensamento. Eu vou citar o nome de uma figurinha aqui que é pouco conhecida no mundo acadêmico evangélico. É um carinha chamado Adam Clarke. Ele é metodista, foi metodista. E ele diz o seguinte, provavelmente era o corpo de Moisés ressuscitado que estava no Monte da Transfiguração. Aí ele vai além. Ambos os corpos, quem era que estava lá mais? Ambos os corpos exibiam a mesma aparência, ou seja, corpos glorificados. Então veja só, esse aqui não pertence a nenhuma seita, foi um acadêmico respeitadíssimo e ele pensa que ali, a ideia dele é que há uma literalidade naquela história do Monte da Transfiguração. Outro cara pouco conhecido, que muita gente não dá importância, são poucas obras deles que tem traduzida para o português, ele é doutor emérito em Novo Testamento, é um tal de Tasker. Não sei se vocês sabem, quem estuda aí deve conhecer. Ele diz assim, segundo Tasker, ele diz, Horma, traduzido como visão, não é a mais adequada opção. A tradução de Horma, lá em Mateus capítulo 17, versículo 9, a tradução Horma como visão não é a mais adequada. Segundo Tasker, não é nenhum rapaz aqui estudioso que pertence a alguma seita ou que crê em uma profetisa herética por aí. Ele diz, continua, mas o que vistes seria o mais coerente com o contexto. De acordo com o contexto, o mais interessante, o mais coerente, o correto seria aplicar o que vistes, segundo Tasker. E como tirar essa dúvida, queridos? Se eu não estava lá, ali é o que? Uma visão, ali foi um fato real, estava lá um espírito desencarnado conversando com uma pessoa que se transformou em espírito para ficar igual ao espírito, para um que já estava vivo, para se transformar em uma visão pedagógica para mostrar para 3 pessoas simultaneamente. Bom, eu vou perguntar quem esteve lá. Quem estava naquele momento, naquela situação, vai poder tirar dúvida minha e dos eruditos e de quem pensar que aquilo ali é uma visão. 2 Pedro, capítulo 1, deixe-me ver. Pronto, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Pedro, testemunha ocular, ele esteve por lá. Pedro diz o seguinte, por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, Pedro está afirmando no Evangelho de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 26, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o original grego, ele diz o seguinte, repopetes, quer dizer que ele é
um supervisor, um inspetor, um espectador, uma testemunha ocular de algo. Testemunha ocular de algo. Hypopetes, da palavra grega. Testemunha ocular de algo. Então, Pedro testemunhou, observando, estava ali presenciando, vendo o que estava acontecendo. E para finalizar, segundo o dicionário Michaelis, da nossa gramática, nosso dicionário Michaelis, sobre testemunha ocular, ou hypopetes, como está lá no grego, lá em 2 Pedro, ele diz assim, sobre testemunha ocular, Michaelis diz o seguinte: pessoa que atesta a veracidade de um ato ou esclarece a respeito de determinado acontecimento, confirmando ou negando. Neste caso, Pedro confirmou o que aconteceu no Monte da Transfiguração.